Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma informação. Nesses últimos 3 meses a gente tem recebido muita reclamação, mas muita mesmo, mais de 300 reclamações, ou seja, cada reclamação foi uma venda de uma escuta que não funciona mais no país. O que a gente tem recebido muito é dessa escuta que está aí na lateral agora na foto. Ela é conhecida como A9 ou como N9 ou A8 ou N9 ou A6 ou N6, todas essas variações, tá? O que acontece? Infelizmente aqui no país nosso pode-se vender qualquer produto, mesmo que ele seja falsificado ou que não esteja funcionando. Tem as leis? Sim, as leis funcionam tudo, mas quem compra uma escuta que é um valor muito baixo, a pessoa não vai querer saber de entrar com um processo para que ela tenha o ressarcimento desse produto, se foi comprado em sites que não tem o ressarcimento automático ou onde você possa abrir uma reclamação. Então é muito interessante vocês verem esse vídeo se vocês estão tentando comprar uma escuta espiã, tá? Porque a única que está em funcionamento no país no momento desse vídeo, vocês podem ver aqui na parte de baixo do vídeo, tem a data da publicação do vídeo, tá? A única que aceita um chip de celular é essa daqui, que é conhecido como SX21, tá? É a única escuta que está em funcionamento, pessoal. Aqui a Mini A8, Mini A9, qualquer outra variação não está funcionando. Inclusive essas escutas aqui, que muitas vezes o pessoal acaba comprando porque acha que funciona. Uns acham até que essa daqui é da Apple, porque tem um logozinho aqui, o logo da maçã. Mas infelizmente não funciona, tá? Antes de 2017, funcionava, todas essas escutas aqui funcionavam muito bem no país. Hoje não funciona mais devido ao bloqueio da Anatel. Então, voltando ao assunto sobre as escutas espiãs que estão vendendo no país. Infelizmente, a gente não pode citar aqui os sites que estão vendendo, porque a gente divulgar a informação de uma empresa ou de uma pessoa física, a gente pode inclusive tomar um processo por isso. Infelizmente, no país nosso é assim. Então, o que a gente veio aqui? A gente veio alertar vocês, clientes, e temos muitos amigos também do pessoal de detetive, polícia civil, militar, federal, que usam esses tipos de equipamento para vários tipos de operações e para as pessoas que querem monitorar algum familiar, seja com mal de Alzheimer, uma outra doença degenerativa, ou queira monitorar alguma criança ou um bebê, ou queira monitorar um ambiente de trabalho, alguma coisa assim. Aqui a gente sempre tenta trazer a informação o mais direta possível. Por exemplo, essas 4 opções aqui que antigamente funcionavam, eram tudo que a gente recebia dos fornecedores de escuta e a gente deixa aqui para a gente poder fazer uma explicação. A N9, que é a escuta do momento, pessoal, está com preço muito baixo, o pessoal está anunciando aí. E o pessoal está comprando muito, mas infelizmente é dinheiro jogado fora. Qual que é a principal queixa do pessoal? Que coloca o chip lá e dá caixa postal. Então, por que está dando caixa postal? A Anatel, de tempos em tempos, valida os e-mails dos aparelhos. E no caso das escutas espiãs, hoje só está funcionando a SX21, tá? X009, que é um ótimo aparelho, também funciona, mas está dificílimo de encontrar no mercado. Para ter uma ideia, o fornecedor que fornece esses materiais para a gente poder fazer os vídeos aqui, tem mais de 8 meses que não recebe a X009. A que está vindo é a SX21, ela ainda vem em algumas versões estendida, com bateria estendida, como a gente pode ver aí nessas fotinhas aí que está ao lado, que aumenta a duração da bateria, tá? E essa é a única que está vindo atualmente devido a essa pandemia aí. E aí o que acontece? Esse pessoal acaba pegando esses outros produtos que estavam em estoque, ou eles compraram há muitos anos atrás, não conseguiram vender. Conforme sumiu do mercado a X009, que era a top do mercado, que funcionava, que funciona muito bem, só que não tem mais agora no mercado, então eles tiraram isso daí. Começaram a pesquisar quem tinha esses lotes antigos. Mesmo a pessoa sabendo que não funciona, outra empresa vai lá e oferece um valor muito baixo. Eles pegam isso daí. Imagine uma empresa que vende 300 peças desse aparelho. Vamos chutar um valor baixo aí,
R$ 150 por aparelho, vezes 10.500, vezes 100, R$ 15.000. Se desses R$ 15.000, vamos supor que somente umas 10 pessoas devolvam, eles vão ter um lucro aí tirando R$ 150, 1.500, eita, essa conta foi boa, né? R$ 1.500, tirando de 15.000, R$ 13.500. É lucro, é um lucro muito alto, porque eles sabem que para devolver, a pessoa, se não fez um pagamento com alguma plataforma que permita a devolução do dinheiro, vocês vão acabar perdendo, porque não vai ter como recuperar. Ah, pode ir na delegacia fazer um BO? Pode ir na delegacia fazer um BO, só que na delegacia não se faz nada. Quem vai fazer isso daí é a Polícia Civil, e se investigar se você tiver tido um roubo milionário, um assassinato, alguma coisa, e a escuta estava perto. Fora isso, gente, infelizmente não vai ter como ajudar. Você vai ter que entrar com o processo, e aí você vai procurar esse CNPJ para você recuperar. Vamos supor que foi R$ 150 a escuta. Só para entrar com o processo com o advogado é no mínimo R$ 2.000. Então as empresas, se valendo desse nosso sistema, fazem esse tipo de venda, mesmo elas sabendo, porque elas sabem que o produto não funciona. E aí quando você começa a reclamar deles, eles falam, aguarda mais um pouquinho que a gente vai responder o e-mail, vai falar com o nosso técnico, e vai enrolando, e muitas pessoas acabam deixando para lá, o que é errado. Então se você comprou uma escuta, principalmente a N9, que está agora no mercado, está bombando, a gente tem recebido mais de 80 ligações no WhatsApp, do pessoal informando, olha, eu estou com essa escuta aqui, você sabe por que não funciona? Não funciona, gente, porque a escuta está bloqueada pela Anatel desde 2017, porque ela não atendeu os novos requisitos das normas, e ela está bloqueada. Então por isso você não consegue, você coloca o chip e fica dando caixa postal. Bom, pessoal, foi isso aí. Caso vocês tenham dúvidas, se vocês estão com essa escuta, coloca aqui nos comentários pra gente. Se puder, envia no nosso WhatsApp uma foto lá, pra gente deixar no nosso arquivo, para que a gente possa mostrar aqui para outras pessoas que estão com essa mesma dúvida. Infelizmente, tem muita gente sendo enganada no nosso país, e o nosso dinheiro, como todos sabem, ele é bem suado, carregado de imposto, né? Então, você já imagina, vem com imposto, ainda você perde todo o dinheiro, você perde 100% do investido e não funciona nada. Então não adianta nada. Esse então foi um vídeo aí para ajudar vocês que estão com esse problema de escuta. E caso vocês queiram saber onde comprar a SX21, que é a escuta que está funcionando no momento, chama o pessoal lá do WhatsApp, eles vão indicar o pessoal. E também aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem diversos vídeos de diversas escutas, inclusive da X009 e dessa daqui, da SX21. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar de ver as funcionalidades, e se tiver qualquer dúvida, retorna aqui ou no WhatsApp lá que o pessoal auxilia. Obrigado e até o próximo vídeo.